Há dois provérbios que eu creio que se aplicam de uma forma muito objetiva à personagem que nós hoje queremos apresentar aos irmãos e também apresentá-la às crianças, embora alguns já a conheçam certamente. Na minha terra há um provérbio popular que diz assim: de pequenino... Muito bem. E nós também temos um provérbio bíblico no livro de Provérbios 22:6, que diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Então, juntando estes dois provérbios, e como eu estava a dizer, eu creio que eles encaixam perfeitamente na vida do jovem que nós vamos apresentar. O nome dele significa honrando a Deus. Então eu estou a falar de Timóteo. Exatamente, Timóteo. Nós não sabemos exatamente quando é que Timóteo chegou à fé. Certamente que houve um dia em que ele se reconheceu pecador diante de Deus, confessou os seus pecados, recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e começou a viver para Ele como seu Senhor. Houve alguma vez, certamente isso aconteceu. Nós não sabemos se foi na primeira viagem missionária que Paulo fez e passou pela cidade onde ele vivia, ou se pelo testemunho da avó e da mãe, uma vez que é referida a fé que existia na mãe e na avó, numa das cartas que o apóstolo Paulo lhe escreve. A primeira referência que nós temos sobre Timóteo encontra-se no livro de Atos, capítulo 16. Eu vou pedir à Clara para ela ler. Depois tenho aqui a colaboração de alguns dos meus amigos. Então, por favor, Atos 16, 1 e 2, tu vais ler aí bem forte. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Obrigado. Podes passar depois para aí. Então, esta é a referência que nós temos do encontro de Paulo com Timóteo e a família. Na segunda viagem que Paulo faz, na segunda viagem missionária, crê-se que Timóteo teria, nesta altura, cerca de 16, 17 anos, ou, por aí, portanto seria um adolescente pré-jovem. Mas há duas informações muito preciosas que Lucas registra aqui, neste encontro de Paulo com esta família. A primeira referência que Lucas destaca é que estava ali um certo discípulo de nome Timóteo. Então esta já é uma indicação muito preciosa que nós temos acerca de Timóteo. Ele era um discípulo de Jesus. Timóteo não era um crentinho que vinha ao domingo de manhã à escola dominical ou ao culto e depois ia embora. Discípulo de Jesus significa que ele vivia a sua vida para querer a cada momento imitar Jesus. É o que significa ser discípulo. É um imitador, é um seguidor, um aluno. Eu acredito que Timóteo tinha no seu coração um sentimento, um desejo: eu quero cada dia ser mais semelhante a Jesus. E é isso que Lucas registra e que Paulo pode observar. Mas diz também uma outra coisa muito importante. É que diz que os irmãos ali davam bom testemunho acerca deste menino, deste rapaz. Diz do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Então, Timóteo claramente mostrava que era um discípulo e os irmãos ali, sobretudo a liderança da igreja, reconhecia em Timóteo que ele era verdadeiramente o seguidor de Jesus na sua vida. E isso era demonstrado certamente pelas atitudes que ele tinha, pelo seu caráter, e também esse seu caráter resultava na boa reputação. Não é a mesma coisa. Às vezes nós ficamos muito preocupados com reputação. A reputação é aquilo que os outros pensam de nós. Eu conheço a Aurora já relativamente. Portanto, conheço a reputação da Aurora. Mas há coisas do caráter da Aurora que eu não conheço. Os irmãos também não conhecem lá os esqueletos que eu tenho lá escondidos dentro do armário. Portanto, isso tem a ver com o meu caráter. E Timóteo tinha um bom caráter. Caráter é aquilo que Deus vê em nós. E era possível ver em Timóteo já a vida de Jesus refletida neste seu bom testemunho, de forma que ele ganhou boa reputação, isto é, boa fama, aquilo que os irmãos pensavam dele. Então, com estas duas características particulares que o apóstolo Paulo encontra
E certamente eu creio que o apóstolo Paulo, nesta segunda viagem, o apóstolo Paulo sempre teve a preocupação de ter uma equipa com ele, um grupo de pessoas. Como já dissemos hoje, ninguém pode fazer tudo sozinho, precisamos de ajuda uns dos outros. A Lídia, a Priscila, a Maria, a Aurora, e o pastor também precisa da equipa ministerial, porque senão a igreja não funciona, o pastor ficava esgotado sem poder fazer o trabalho todo. E Paulo também pensava assim. Então, tenho aqui um bom exemplo. Timóteo é discípulo e tem boa reputação. Os irmãos dão bom testemunho dele. É a pessoa indicada para me acompanhar, porque eu já tinha Silas com ele. E nós vemos que Timóteo vai, e não seria fácil para ele deixar a mãe, deixar a sua avó e a sua casa e partir para aquela grande aventura. Eu acredito que sim. O verso 3, que a Clara não leu, diz que Paulo quis que ele fosse com ele e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque sabiam que o pai era grego. Portanto, a minha primeira parte do texto é que me interessa agora. Paulo o tomou consigo. Então, a partir da cidade de Lístero e Icónio, eram aquelas duas zonas ali onde ele estava, o apóstolo Paulo segue para norte e nós, um pouco mais tarde, vamos ver Timóteo, já no norte, na Macedónia. Se os irmãos depois quiserem confirmar, capítulos 17, 14 e 15, 18, 5, uma série de textos que nós vamos encontrar Timóteo na Macedónia, lá no norte, já a centenas de quilómetros de casa, na Grécia. Depois ele volta e vem e vai ficar algum tempo em Éfeso, já na Ásia Menor, hoje é a Turquia. E nós, pela história, sabemos que Timóteo teve uma grande importância ali naquela cidade de Éfeso. Já lá iremos também. O que eu quero destacar aqui é que Timóteo começa a fazer este seminário do apóstolo Paulo, logo que sai da sua cidade, naquela aventura que não era coisa pequena. Não, eles não iam de avião a jato, nem de helicóptero, nem tampouco de turbo carro, ou qualquer coisa assim. Era de turbopé, ou assim, de barco, quando dava o caso. Não eram estradas fáceis, seguras, era uma grande aventura. O apóstolo Paulo descreve isso muito bem, e Timóteo certamente sabia que se estava a meter numa aventura muito grande, mas mesmo assim Timóteo vai. Então eu posso dizer assim, em síntese, a introdução, ou em resumo para vocês, que Timóteo teve uma vida, um ministério muito frutífero, muito abençoado, por todas estas razões que eu falei, mas quero destacar para vocês, para nós, 3 indicações que também são muito preciosas. A primeira indicação que eu tenho sobre o caráter de Timóteo e que levou e que provocou o seu grande impacto e também o ministério abençoado, é a primeira característica, é a obediência. Então, segundo a Timóteo 3,15, eu vou pedir aqui a um dos meus amigos que leia este texto, segundo a Timóteo 3,15. Bem alto, Ezequiel. Sabes que elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé de Cristo Jesus. Podes ler outra vez, para que os irmãos não ouviram a primeira parte, embora o texto seja conhecido. E que desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, sabes que elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé de Cristo Jesus. Muito obrigado, Ezequiel. Podes sentar. Este texto diz-nos que é desde a infância, desde a meninice, em algumas traduções. A palavra grega que está ali é brefus, que significa mesmo alguém de ter idade, que começa a aprender a palavra de Deus. Pelo exemplo, nós sabemos, pelo exemplo da mãe Eunice e da avó Lloyd. Eu imagino que Timóteo deve ter ouvido muitas vezes: Timóteo, está na hora de estudar a palavra de Deus. E o Timóteo lá ia com a avó Lloyd e com a mãe Eunice estudar a palavra de Deus, porque elas sabiam que era muito importante. Timóteo, hoje é dia de irmos reunir com a igreja. Já tens tudo preparado, Timóteo? Já, mãe, tenho tudo preparado. Olha, vai ver se não falta nada. Tenho. Este está bom. E este também está bom. Pronto. Então, Timóteo, isto aqui é o material que tu levas para a igreja?
Então onde é que está a tua Bíblia? Ah, mãe, a minha Bíblia eu acho que esqueci lá no banco da igreja. Então e aquela pastinha que o pastor Valdemar te deu com os estudos bíblicos? E onde é que ela está? Não sei muito bem. Eu estou a inventar. Claro que Timóteo não tinha telemóvel. Timóteo não tinha spinner. A propósito é teu. Não tinha spinner. Mas Timóteo devia ter um peão. Era capaz de ter uns berlindes assim um bocado toscos feitos com umas bolinhas de pedra. Mas eu não acredito que quando ele ia estudar a palavra de Deus que ele fosse com telemóvel. Nem com o peão ou com as pedrinhas. Ele sabia que a coisa era séria. Para a igreja é trabalho sério. Então é tempo de estarmos atentos à palavra. E nós temos que fazer aqui um trato, pastor. Eu lá em Algés uma vez fiz um trato com os irmãos, vou fazer aqui um parênteses. Cada Bíblia esquecida nos bancos da igreja, nós pegávamos e mandávamos para a Guiné-Bissau que não tem Bíblia. Então eu vou fazer aqui um trato com o pastor. Cada spinner que eu apanhar na minha classe, ou cada spinner, ou alguém a jogar com o telemóvel na hora em que o pastor está a pregar, o pastor autoriza-me que a gente casse e mande para a Guiné-Bissau? Pode ser? Vocês concordam com este trato? Spinners, telemóveis e coisas do género, na hora em que o pastor está a pregar ou na hora da escola dominical, caixote para a Guiné-Bissau. Não, nós estamos... Mas eu creio que Timóteo era muito atento para aquilo que nós vamos dizer. E queremos ressaltar aqui também, irmãos, brincando a sério, esta importância do ensino em casa, do ensino nas famílias. Os irmãos conhecem muito bem, certamente, o Salmo 127:3, que diz... não sabem? Eis que os filhos são a herança do Senhor. Quem tem filhos? Levantem o braço, por favor. Quem tem filhos? Quem não tem, há de ter. Eu estou a dizer que os filhos são a vossa herança. Os filhos são a vossa herança, são a vossa responsabilidade. Timóteo começou a aprender com a avó e com a mãe. Quem é avó aqui? Faz favor de levantar o braço. Avó? Já és avó? Ah, boa. Avó na minha terra diz que é mãe 2 vezes. Então, a avó também tem a responsabilidade de dar o exemplo pelo ensino da palavra de Deus às crianças. Devemos deixar isto bem claro, irmãos. A igreja, eu já ouvi muitas críticas. A igreja não faz, não ensina ao meu filho. Irmãos, graças a Deus que a nossa igreja até tem muitas oportunidades para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Mas ainda assim, mesmo que não tivesse tantas, e tem, a responsabilidade primeira é dos pais, porque os filhos são a vossa herança, não são a minha herança. Embora eu também sou responsável, o pastor ainda mais do que eu, mas é a primária dos irmãos. Então a igreja é um complemento, por isso é importante que eles venham participar nos trabalhos, não é assistir, é participar nos trabalhos da igreja, não é, pastor? Agora, a verdade é que eles estão pouco tempo connosco, eles estão pouco tempo com a igreja. É uma horinha domingo de manhã, depois alguns ouvem a palavra aqui do pastor, os mais velhinhos, outros vão lá para baixo para o culto infantil. É muito pouco tempo. Então em casa é que a coisa tem que acontecer. Eu já agora gostava de fazer aqui um trato com os meus amigos. Pode ser? Podemos fazer um trato? Domingo de manhã, vocês vão fazer o favor de acordar os vossos pais para as 10h30 da madrugada nós estarmos aqui todos na escola dominical. Valeu? Pronto, ok. Então já temos aqui mais um acordo. É muito importante. É importante chegarmos a horas, porque nós temos tão pouco tempo. Se eles vêm atrasados, perdem. Hoje nós já íamos a meio da lição quando alguns chegaram e perderam. Pois nós ajudamos, naturalmente, mas é bom que todos participem. Muito bem. Eu estou a destacar aqui a obediência de Timóteo. Eu creio que tanto a mãe como a avó deram um exemplo de obediência e ele a seguiu. Eu acredito também na obediência de Timóteo quando ele aceita o convite de Paulo para o seguir, sabendo que aquilo que ia enfrentar não era coisa de brincadeira. Era estrada séria, era caminho difícil, era salteadores, bandidos e gente a opor-se até ao Evangelho. E ele foi. No texto que li agora, a Dados 16:3, diz que Paulo mandou circuncidá-lo por causa dos judeus, por causa do testemunho. Eu não vou desenvolver aqui, depois quem quiser saber pergunta ao pastor o que é que estamos a falar, ou lá em casa. Mas era muito importante que isto acontecesse, porque eles iam dar testemunho aos judeus.
E para Timóteo, já com aquela idade, não seria fácil. E aquilo ia doer. Eu vou fazer outro parênteses. Há uns anos eu tive o privilégio de viajar na Tunísia. Nós estivemos numa cidade chamada Kairouan. Alguns muçulmanos também fazem a circuncisão às suas crianças. E naquele dia que nós chegámos, tinham sido circuncidados muitos miúdos. Estavam lá no pátio da mesquita. Mas estavam, coitadinhos, tão enrolados, a chorar, a contorcerem-se. Difícil, duro. Timóteo, em obediência, suportou aquela... não é o pastor, não. O Tiago. O Tiago, que é médico, explica melhor. Mas eu quero destacar aqui a importância da obediência. Não foi fácil. Paulo necessitava de alguém de confiança em Éfeso. Na primeira carta, capítulo 1 e verso 3, Paulo diz assim a Timóteo: como te roguei quando parti para a Macedónia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo estava seguro da obediência de Timóteo em deixar a equipa e ir para Éfeso, ele ainda era relativamente jovem, enfrentar alguns que andavam ali a ensinar coisas erradas acerca de Jesus, e ele ia lá para pôr em ordem, é o que diz o texto, para pôr em ordem, para puxar as orelhas a alguns que não estavam a ensinar a Bíblia como devia ser, e Timóteo tinha da parte de Paulo essa confiança. Vai lá, eu sei que tu és uma pessoa de confiança, e põe aqueles que estão a ensinar errado na linha. Quando está no final da sua vida, na segunda carta, capítulo 4, verso 9 a 11, Paulo está preso, e Paulo escreve a Timóteo algo bem interessante, 4, 9. Procura vir ter comigo depressa. E Paulo está a desabafar, porque tinham desamparado. Diz que só Lucas estava com ele. E diz: toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E dá-lhe mais outras indicações. Traz-me os livros, traz a minha capa, porque estava frio. E Timóteo deixa o que estava a fazer para ir socorrer o seu professor, o seu mestre, o seu exemplo, que era Paulo, que estava numa situação bastante complicada naquela altura. Ele vai e obedece. Eu acredito que o apóstolo Paulo tinha um carinho muito particular, muito especial por Timóteo. Ele usa por várias vezes a expressão meu filho. Alicia, podes ler 1 Timóteo 1:2 e 2 Timóteo 1:2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Senhor Jesus, Senhor nosso. Okay, obrigado. Portanto, pelo menos nestas duas cartas, na introdução destas duas cartas, ele trata a Timóteo de meu filho. Uma expressão muito bonita, uma cumplicidade, um carinho muito, muito grande que Paulo teria por ele. Mas eu queria também destacar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, ele está a escrever aos Coríntios, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino a igreja. Então parece que em Coríntio também havia ali umas desarticulações, uma gente que andava a fazer coisas erradas e ensinar coisas erradas, e Paulo, mais uma vez, socorre de Timóteo, o seu filho de confiança, para ensinar aqueles irmãos que estavam ali. Paulo, praticamente em todas as cartas, creio que à exceção de Gálatas e Tito, que ele não fala de Timóteo. Todas as outras, ele dá bom testemunho de Timóteo. Paulo tinha uma grande consideração por ele, porque sabia que ele era uma pessoa de confiança, era confiável, era alguém obediente. É interessante que até o escritor das cartas aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz boas coisas acerca de Timóteo. Fico com a ideia, para completar este ponto de obediência, que apesar, a ideia que eu tenho, que Timóteo aparece sempre, nunca aparece como o líder, como o chefe da equipa, como a estrela. Ele aparece sempre em segundo lugar. Mas ainda assim, não encontro em qualquer dos textos uma única situação, a não ser que eu esteja errado, em que Timóteo
seja envolvido numa situação de conflito, que causa alguma dificuldade, onde quer que esteja. Sempre vemos Timóteo como um exemplo de obediência. E este é um ponto que eu gostaria de destacar aqui para todos nós. A obediência, primeiro à mãe e à avó, ao avô e à mãe, a obediência a Paulo e à equipa, a obediência aos líderes, a obediência primeiro a Deus. Esta era uma característica que tornava Timóteo uma pessoa muito especial. A segunda característica, segundo a Timóteo 1,5, é o Miguel. Miguel, bem forte aí. Lembro-me bem da tua fé sem fingimento, como a que tiveram antes de ti a tua avó Loite e a tua mãe Eunice, e tenho a certeza que é a mesma fé que tu tens. Obrigado. Então, o testemunho que está a ser dado aqui por Paulo é que Timóteo era obediente e Timóteo tinha uma fé não fingida, tinha uma fé verdadeira. Sabemos que foi pela influência da mãe e da avó, como é dito. Eu acredito que Timóteo conheceria todos os heróis do Velho Testamento. Não era estranho para ele Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Gedeão, Davi, por outros tantos por aí. Nenhuma destas figuras eram estranhas para Timóteo, creio eu. E de alguma forma, então, se pode manifestar na vida de Timóteo esta fé não fingida, esta fé verdadeira que o apóstolo Paulo dá aqui testemunho. Uma fé que é firme nas promessas de Deus, porque ele conhecia as histórias dos heróis. Como Deus tinha sido fiel com eles, certamente Deus também iria ser fiel para que a fé de Timóteo se cumprisse em plenitude, fosse uma fé objetiva, uma fé que tivesse efeito na vida dele e na vida das pessoas. Creio, isso é notório, que além dele conhecer estes heróis do Velho Testamento, os heróis da Bíblia, também conhecia as promessas de Deus. Timóteo sabia que Deus iria enviar o Salvador. Melhor, ele sabia que Deus já tinha enviado o Salvador Jesus Cristo. E que ele, Timóteo, como eu disse no início, certamente em algum tempo da sua vida, ele se afirmou como: eu quero ser de Jesus. Eu quero pedir a Jesus que perdoe os meus pecados, limpe o meu coração, que seja o meu Salvador e que ele me ajude a viver para ele como discípulo e a tê-lo como Senhor. Certamente, Timóteo sabia estas verdades e tomou posse destas palavras, destas verdades na sua vida. Então, além da fé nas promessas de Deus, a fé na salvação que ele também abraçou quando reconheceu Jesus como Salvador e Senhor. Era uma fé sólida, baseada na palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim que de quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Obrigado. Então, a fé é baseada naquilo que Deus já disse, na palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, que é verdadeira. A fé que nasce pelo ouvir, como diz Romanos 10, 17, ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós cantamos aqui um corinho que é baseado no Salmo 119, 11, que eu acredito que Timóteo também conhecia. Que diz o quê? 119, 11? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, uma fé baseada na palavra de Deus. Não era uma fezada qualquer que Timóteo tinha, era uma fé verdadeira. Eu creio que Paulo reconhece também esta característica, além da obediência, uma fé sólida, uma fé verdadeira, ao ponto dele, no capítulo 2 da segunda carta, dizer assim: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E eu que também, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem a outros. Paulo tinha esta confiança. Timóteo era uma pessoa idónea, era uma pessoa capaz, era uma pessoa fiel. Aquilo que ele tinha aprendido do apóstolo Paulo, tinha visto e ouvido, ele era fiel e idóneo para passar a outras pessoas. E o trabalho de Timóteo também, como ele fez em Éfeso e em outros lugares, e em Corinto, pelos vistos, era pegar naqueles que estavam a ensinar, que ensinassem com fidelidade, que ensinassem a palavra de Deus, sem se desviarem, e os que tinham saído fora do trilho, puxá-los para o trilho.
encontrar homens fiéis e idóneos para ensinar outros. Irmãos, é o que a igreja está a fazer, é o que o pastor faz, é procurar pessoas, irmãos, e espera que todos o sejamos, pessoas idóneas e fiéis, para ouvirmos o testemunho, para aprendermos e para passarmos a outros. Porque se o testemunho chegou até nós, é porque ao longo dos séculos, Deus encontrou homens idóneos e fiéis que ensinaram a outros, que ensinaram a outros, que ensinaram a outros e chegou até nós. E Timóteo teria que ser assim. Então, esta é outra característica. E, finalmente, para concluirmos, a última característica que eu queria destacar aqui é que Timóteo é alguém que é consagrado a Deus. Consagrado significa ser dedicado, ser alguém que leva Deus a sério. Na segunda carta, capítulo 1 e verso 6, o apóstolo diz assim a Timóteo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, o que Paulo está a fazer é lembrar a Timóteo. Paulo tinha reconhecido nele todas estas qualidades, tinha reconhecido que Deus tinha chamado Timóteo para servi-lo, para a obra missionária, e Timóteo é reconhecido por isso, e Paulo impõe as mãos aqui, é um sinal de reconhecimento, a passagem da autoridade para que ele pudesse passar este testemunho. E não é só Paulo. Na segunda carta, capítulo 4, verso 14, Paulo lembra assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos de um presbitério. Não só Paulo reconheceu em Timóteo um homem, uma pessoa fiel e idónea para ensinar a outros, para passar o testemunho, mas também o presbitério, os líderes, os pastores da igreja, e também eles o recomendaram. Fica clara então esta convicção do apóstolo Paulo em relação a Timóteo. Eu acredito que se Paulo não tivesse esta convicção, ele não teria separado Timóteo, não lhe teria imposto as mãos. Aliás, como ele recomenda a Timóteo, na primeira carta 5:22, diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, isto é, não des o teu apoio, não des o teu aval a quem não der provas. E certamente Timóteo tinha dado provas, é logo no início. Era discípulo e tinha bom testemunho dos irmãos. Então Paulo podia tranquilamente recomendá-lo e separá-lo para a obra de Deus. Na segunda carta, capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo dá-lhe algumas instruções finais, diríamos assim, em que ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, minha intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguição, aflições, e ele depois descreve o que tinha acontecido. Então, Paulo está a reconhecer Timóteo, está a animar Timóteo, a reconhecer que ele tinha sido fiel em seguir o seu mestre mais próximo, que era Paulo. Paulo, por sua vez, diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Logo, se Timóteo estava a imitar Paulo e Paulo Cristo, Timóteo também estava a imitar a Cristo. Voltamos ao princípio do discipulado, e isso é reconhecido. E em 2 Timóteo 2,15 é um texto que nós conhecemos também, certamente. Não sei se os irmãos estarão recordados deste texto, mas eu vou procurar citá-lo. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, com o obreiro que não tem que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro não tem que se envergonhar, e Timóteo não tinha que se envergonhar, o seu testemunho era bom, era aprovado por Deus, e manejava bem a palavra da verdade, reconhecia bem as Escrituras. Isto era muito importante para toda a vida do apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo para a ajuda, mas Timóteo para o seu desenvolvimento futuro. É claro, nós podemos aqui pensar: bom, mas é tudo bonito, é tudo bom na vida de Timóteo. Poderia haver dificuldades. Se nós lembrarmos que o pai dele não era crente, nós lemos em Atos 16:1, diz que o pai era grego, provavelmente não crente, era a mãe e a avó, e isso podia ter sido um obstáculo. Por outro lado, também, aquilo que eu posso perceber do temperamento de Timóteo, pelas leituras que nós fazemos das cartas, Timóteo devia ser ter um temperamento de alguma forma tímido, melancólico. Nós sabemos que as pessoas melancólicas são dadas ao desânimo, a irem abaixo, a voltarem atrás por causa das saudades, da solidão. E nós temos um exemplo bem típico de alguém assim, que não foi como Timóteo. Lembram? Que chegou a Chipre e deu meia voltinha
João Marcos. E João Marcos teria mais ou menos a idade de Timóteo quando isso aconteceu. Timóteo não, ele foi até ao fim. Apesar das duas dificuldades. E também havia uma terceira dificuldade. Na primeira carta 5:23, o apóstolo Paulo diz: não bebas somente água. Eu sei que alguns gostam muito do que eu vou dizer a seguir, mas um pouco de vinho, por causa dos... Oh, irmãos, é só um pouquinho de vinho. Por causa do teu estômago. Alguma dificuldade ele teria. Eu não sei, talvez o Tiago nos pudesse dizer quais poderiam ser as dificuldades que ele teria no estômago, mas também não estiveste lá, não viste, portanto não vamos especular. O que eu quero dizer é que, apesar destas dificuldades, um jovenzinho, mais ou menos da idade de alguns que estão aqui, ele honrou a Deus, honrou o nome, porque o nome dele, como eu disse, significa honrando a Deus. E ele honrou a Deus, sendo obediente à chamada que Deus lhe fez, sendo fiel à chamada que ele fez, manifestando obediência, manifestando uma fé não fingida e manifestando um grande apego à palavra de Deus pela consagração, pela dedicação a Deus. Estas, então, são as características que eu quero destacar de Timóteo. Para terminar, tenho 2 convites para fazer. Não são meus, mas quero fazê-lo. E vou fazê-lo para os mais pequenos, aos mais velhos. Para Timóteo chegar onde chegou, ele teve que ter um ponto na sua vida, foi aquilo que eu já disse mais de uma vez, em que reconheceu a sua necessidade de salvação, de perdão dos seus pecados, de entregar a sua vida a Jesus e de viver como discípulo de Jesus. Eu faço a pergunta: está alguém aqui conosco, pequeno ou maior, criança ou adulto, que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Se não entregou a sua vida a Jesus, não pode ser discípulo. Então, eu quero passar este convite, que não é meu, é Deus que faz este convite, a salvação é de Deus, para que seja hoje o dia. Não, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ser um seguidor de Jesus, eu quero que a minha vida seja, se não for melhor, pelo menos que seja como Timóteo. Eu gostaria que considerasse seriamente esta possibilidade de hoje, e hoje mesmo. A Bíblia diz que hoje é que é o dia em que devemos tomar a decisão. Não sabemos que vai ser a nossa vida amanhã. Então, se alguém quer entregar a sua vida a Jesus hoje, por favor, depois do culto, vão falar com o pastor, que ele vai orar por vós. Está bem? Mas quero fazer outro convite, porque eu sei que há aqui muita gente. Quantos estão aqui que têm a certeza que Jesus é meu Senhor e meu Salvador? Eu fui salvo dos meus pecados, eu estou a caminho da eternidade com Jesus. Ande o que andar. Eu gostava que todos se manifestassem. Quem tem esta convicção? Quem tem esta convicção? Amém. Somos muitos, graças a Deus. Então, este convite também é para todos nós, para aqueles que levantaram a mão. O primeiro era para aqueles que não têm essa certeza. Hoje é o dia. O segundo é para aqueles que têm esta convicção. É perguntar: os que levantaram a mão, todos os que levantamos a mão, somos discípulos de Jesus? Somos discípulos de Jesus ou somos crentes? Crente e discípulo não é a mesma coisa. Então, se é crente e não é discípulo, hoje também tem que tomar a decisão de ser discípulo, seguir Jesus, imitar Jesus, ser cada dia mais semelhante a Jesus, porque esse é o propósito eterno de Deus para nós. É uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o convite que está feito. E eu vou fazer o convite aos mais novos, agora aqui. Os mais velhos, se depois quiserem, também vão ter a sua oportunidade. Mas a vocês aqui. Vocês gostariam de dizer a Jesus: Senhor Jesus, eu às vezes venho lá com o tal brinquedo na mão. Às vezes não levo muito a sério a tua palavra. Às vezes não sou muito obediente. Eu gostava de crescer mais, de aprender mais, de ser mais fiel. Preciso de ajuda. Ajuda-me a ser mais fiel. Eu hoje quero fazer este compromisso com Jesus. Senhor, eu quero ser como Timóteo. Pelo menos como Timóteo. Querem fazer esse compromisso com Jesus hoje? Alguém quer fazer esse compromisso com Jesus? Alguém é corajoso como Timóteo e é capaz de levantar do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos e dizer: eu quero ser um discípulo de Jesus a sério, porque isto não tem andado lá muito bem. Quem é o primeiro a tomar essa decisão? Quem é o primeiro corajoso? Alguém? Os adultos estão todos muito bem convosco, irmãos?
Eu agora estendo o convite. Se o irmão acha que está tudo muito bem, continue muito bem. Se não está tudo muito bem, então hoje podemos crescer mais um degrau. Podemos dar mais um passo. Agora, não podemos envergonhar-nos de Jesus. Não somos perfeitos. Jesus é perfeito, mas Ele quer que nós o imitemos. Quer que nós sejamos semelhantes a Ele. E precisamos de ter esse compromisso na nossa vida. Não há oportunidade, a janela fecha. Ainda assim, vou pedir que projetem lá atrás. Vamos terminar mesmo. E vão perguntar, mas eu sou um bocado como o Timóteo, sou um bocado tímido, eu não vou ir à frente. Mas gostava de saber como é que eu posso crescer mais em Jesus. Como é que eu posso ser mais parecido com Jesus? Como é que eu posso ser mais como Timóteo? É possível projetar lá a mão? 5 instrumentos nós temos. Levantem a vossa mão direita, por favor. Como é que eu posso crescer na família de Deus? Porque o versículo nós temos, depois iremos passá-lo. Primeiro, não há outra forma. É conhecer a palavra de Deus, fortalecer-nos na palavra de Deus. Não há outra maneira de crescer. Segunda, a oração. Eu não acredito que Timóteo andou com o apóstolo Paulo e eles não tinham que orar todos os dias, às vezes até alta madrugada. Então, a palavra de Deus, precisamos estar firmes. Não, tem aqui uma campeã. Eu hoje perguntei-lhe os livros da Bíblia e ela diz, todos são licetinhos. Portanto, a Alice hoje teve um prémio especial. Não é só conhecer os livros da Bíblia, nem só conhecer as histórias da Bíblia. É tomar posse, aplicar à nossa vida, que é aquilo que nós fizemos depois no nosso estudo. O que é que Deus quer que eu faça? Então, palavra de Deus, oração, e o que é que está ali no meio? O dedinho maior. É testemunho. Testemunho significa dizer o que Jesus fez na nossa vida e está a fazer. A quem? Em casa, na escola, no trabalho. Há aqui algum crente incógnito, anónimo? Não precisamos de crentes incógnitos. Precisamos de crentes que dêem testemunho. Então é outra... Se queremos crescer, ler a palavra, orar, testemunhar, Timóteo tinha uma vida reta diante de Deus, uma vida exemplar diante de Deus. Pelo menos é o testemunho que é dado. Eu pergunto como é que está a nossa vida, diante dos homens e diante de Deus. E finalmente, envolvidos na igreja. Não pode haver crentes gafanhotos. Mas o que é um crente gafanhoto? Já viram um gafanhoto? Como é que um gafanhoto anda? Como? Anda a saltitar, não é? Pois, mas há crente gafanhoto que saltita de igreja em igreja. Não pode ser crente gafanhoto. Tem que se envolver na vida da igreja e participar, não ser mero assistente, mero espectador. Isso não vai muito longe. Então vamos capitular. Estudar e obedecer a palavra de Deus, orar, testemunhar, ter uma vida reta diante de Deus e participar nos trabalhos da igreja. Ninguém diz, parece que ninguém quer participar no trabalho, mas estão aqui, graças a Deus. Passa o outro. E vai acontecer o que Pedro está ali a estimular os irmãos. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra vez aí todos. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo o povo diz amém.